Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às sextas-feiras, vamos falar aí das barganhas da Bolsa. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Vou deixar para vocês aqui também o nosso cupom, né, o Aniver Canal, que é relativo aqui ao aniversário do nosso canal do YouTube, né? Então refaço esse convite para vocês se inscreverem e aproveitar aqui o nosso material. Lembro também que o áudio desse vídeo vai estar disponível lá no nosso Spotify e vou deixar o cupom, né, de 30%, até 30% de desconto nas nossas assinaturas. Lembrando que nós temos as mais completas estratégias, carteiras de longo prazo, médio prazo, curto prazo. Vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, né? Então, pediram para a gente falar, né, pessoal, sobre ações que estão baratas e que podem dobrar, triplicar de preço, né? Claro que não tem como saber quais são as ações que vão dobrar, triplicar, ninguém sabe para onde vão os preços das ações, mas levando em conta o preço atual e a capacidade de melhorar dessas empresas aqui ou de continuar divulgando bons resultados, elas têm sim potencial para dobrar, para triplicar, mesmo num espaço mais curto aí de tempo, porque como a gente vai ver aqui, elas estão baratas, inclusive estão baratas até bem abaixo aí da média, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Dexco e também sobre a IOSP, né? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham dessas empresas e, claro, coloquem também aquelas que vocês queiram aí que nós comentemos nos próximos vídeos. Para quem não conhece a Dexco, né, pessoal, é a antiga Duratex. Ela é a maior produtora de painéis de madeira do hemisfério sul, né, líder na parte de revestimento, louças, laminados, chuveiros. Tem 19 unidades industriais. Ela também tem são quase 200 mil hectares de florestas plantadas. E vocês devem ter algum produto dela na casa de vocês, seja Deca, Hydra, Duraflor, Ceusa, Portinari ou algum outro produto aqui da Duratex, né? É uma empresa que divulga bons resultados já há bastante tempo. A gente deve lembrar que é uma companhia que se beneficia tanto dos bons momentos da construção civil e também quando o pessoal está reformando, né? Então é bem interessante nesse sentido, da mesma forma que uma Porto Belo da vida, né? Ela teve nos últimos anos o melhor momento operacional dela e é uma empresa que pode também crescer no exterior, né? Ela trabalha já lá fora, mas pode crescer bastante, né? Traçando paralelo com a Porto Belo, que também tem esse potencial, porque tem produtos de qualidade, né? Então ela pode também aumentar a sua participação da receita lá fora. A gente não pode esquecer que a Duratex, a Dexco, né, tem uma gestão excelente, é uma empresa que sempre teve uma disciplina financeira muito boa, e depois de Itaú, é o ativo mais antigo na holding Itaúsa. E apesar de estar há muitos e muitos anos na holding, nos últimos praticamente aí 8 anos, 5 anos, que a Itaúsa fez um trabalho legal com a empresa, tá? E além disso, pessoal, ela tem um projeto que é fantástico, né? Que era um projeto, agora já é uma realidade, de celulose solúvel, né? É o maior do mundo, né? E eles fizeram uma joint venture com uma empresa austríaca, e o legal é que toda a receita já é garantida, né? Ele tem a possibilidade ainda de crescer bastante nesse segmento. O que acontece, né, pessoal? Claro que ninguém vai usar indicadores de maneira isolada, a gente usa os PLs, né, o preço sobre o lucro, o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, até com uma boa desculpa para falar a respeito das ações, mas para comparar também, né? Não só com a empresa, com os pares, mas é interessante comparar com o seu histórico e, claro, entender se faz sentido ou não o aumento ou a baixa desses indicadores, né? A empresa vem divulgando bons resultados, claro que a gente sabe que em momentos de juro elevado, inflação mais elevadas, a construção civil sofre, e a Duratex, a Dexco aqui tem impactos com isso. Agora, quando a gente olha, os resultados continuam positivos, né? A gente não espera que o resultado vá piorar pela metade, que é o que praticamente aqui, lucrar pela metade, faturar 10, 15% menos, 20, 25% menos, que é mais ou menos o que está precificando nesse momento, sendo precificado pelo mercado na Duratex, né? A gente olha hoje a margem da empresa, tranquilamente ela pode operar na casa aí de 8 a 12%, que é mais ou menos o histórico,
Só que todas as vezes que ela operou com essas margens, né, os múltiplos estiveram mais elevados do que o atual, porque o preço da ação estava mais elevado do que o atual. Então a gente percebe um caso aqui que claramente os múltiplos estão defasados, não porque o resultado piorou, mas porque o preço da ação piorou muito mais, acreditando na perspectiva de piora da empresa, né? Às vezes acontece ao contrário, às vezes o preço até se mantém ou sobe um pouquinho, mas o resultado piora tanto que os múltiplos acabam se depreciando também, tá? E aí o que acontece, né, pessoal? Quando a gente pega a margem líquida, como eu falei, tá num bom posicionamento quando a gente compara com o histórico, né, o ROI, o ROIC também, né, e quando a gente olha os múltiplos, é sem cabimento ela operar com um PL aí de 5,2 e um PVP de 0,99. Quando a gente pega pares do exterior parecidos com a Dexco, a gente vai ver que os múltiplos são pelo menos o triplo, né? E quando a gente olha esse PL aqui, é o PL mais baixo, pelo menos desde 2009. Lembrando que a gente saiu da crise em 2008. E se a gente projetasse hoje o dobro do PL, se ela tivesse um PL entre 8 e 10, né, colocando na parte de cima o dobro, ainda assim seria uma ação barata. Então, no nosso sentido, eu não estou dizendo que é compra nem venda, não é isso, mas é uma ação barata, né? O pessoal da análise considera assim, quando a gente faz uma projeção desses múltiplos, considerando a ótima qualidade aqui da Dexco, né? Nós temos a IOSP, tá, pessoal, que talvez não seja uma empresa em termos de gestão e de qualidade tão boa como a Dexco. Por outro lado, é uma empresa que tem histórico, assim como a Dexco, é uma empresa líder do mercado de atuação dela, como a Dexco, e a IOSP é a maior empresa do mundo, né, quando a gente fala em produção de rodas, e é um dos principais produtores aí de componentes estruturais de carros das Américas. Tá? Também é uma empresa global, a maior parte da receita da IOSP é do exterior, não é aqui do Brasil, como é o caso da Dexco, é uma empresa que tem mais de 100 anos de mercado. Tá? E o que acontece, né, pessoal? Quando a gente olha a IOSP, ela vinha já num processo de reestruturação e veio a crise em 2020 com o Covid. Praticamente a produção mundial de veículos ali em abril, março, abril, zerou, né? E claro, prejudicou os resultados da IOSP. E justamente naquele trimestre que ela ia divulgar resultados melhores, veio a questão do Covid. A empresa conseguiu se reestruturar, se reajustar, se reagrupar, até porque é uma companhia que já está mais do que acostumada aí com crises, né? Uma empresa de 100 anos já está acostumada com isso. E o que a gente percebe, né, pessoal? De tudo isso, o que ficou de negativo, vamos dizer assim, da IOSP é que ela vai... A questão do Covid vai atrapalhar um pouco o crescimento dela no curto prazo na China, que é um mercado muito bom. Por outro lado, né, pessoal, ela já anunciou investimentos, como por exemplo, para entrar na parte de fornecimento de rodas para carros elétricos. Em algum momento ela vai recuperar também esse terreno aí que ela perdeu na China, até porque ela tem um produto de qualidade boa, tá? E o que acontece quando a gente olha os múltiplos, pessoal? A mesma coisa. Quando a gente olha o PL da IOSP, ele está hoje... ele só não está mais baixo do que em 2020, que o PL foi negativo, porque a empresa deu prejuízo, e como eu falei, parou a produção, e que em 2008 também, que a gente saiu da crise, da própria crise de 2008. Né? A mesma coisa, se fosse um PL entre 5 e 6, que seria o dobro desses 3,2 aqui, né? 6 ponto alguma coisinha, a IOSP ainda seria uma empresa barata, né? E o PVP dela ali, 0,41, é o menor PVP desde 2002. Né? Então a gente está falando aí de 21 anos, né, para trás aí, que o PVP da IOSP não era tão barato, e a empresa não está mal assim que justifique, né, esses múltiplos aqui tão baixos. A gente teve no curto prazo também essa questão da Europa, né, de energia, isso impacta nos resultados da empresa. Ela tem operações por lá, e tem mais de 30% da receita vem dos clientes europeus, mas não se justifica toda essa queda, né, toda essa piora. Claro que a gente sabe que o mercado é assim, né, pessoal? Não é uma questão de certo nem errado, mas em determinados momentos o mercado precifica tudo num crescimento eterno, em determinados momentos precifica tudo como se fosse uma crise infinita, como a gente entende que é o caso aqui das duas empresas,
tanto a Dexco quanto a IOSP, e por isso que eu falei, né? Olhando, fazendo uma projeção de o dobro, se os múltiplos, especialmente o PL, tivesse o dobro do que agora, as duas ações continuam bastante atrativas, seriam bastante baratas, então elas têm sim potencial aí para se multiplicar, tá? Vendo aqui, né, pessoal, com uma abordagem mais de médio e curto prazos, né? Eu falei uma abordagem mais fundamentalista de longo prazo e agora uma abordagem mais de médio prazo, a gente vai olhar o gráfico, né? As duas ainda estão em tendências de baixa, tanto a IOSP quanto a Dexco, porém a IOSP já pegou um fundo aqui importante, vamos ver se ela aguenta, que seria uma zona de suporte, aqui na casa dos 10 e 20. Desde 2021 ela não batia nessa zona de preço, e a mesma coisa, né? Vamos comparar a IOSP do preço de hoje, como está a empresa hoje em relação a 2021, ela está muito melhor do que lá em abril de 2021, né? E vem numa baixa muito forte aqui, as ações chegaram a cair 41% de julho a agosto do ano passado para cá. A Dexco, então, é mais surpreendente ainda, né, em relação a essa questão de piora dos preços, né? A mesma coisa, isso é coisa do mercado, mas a gente olha aqui, ela pegou os preços lá do auge da pandemia, em abril ali, junho de 2020, e as ações estão caindo de abril do ano passado para cá em torno de 63%. A empresa hoje, então, ela está pior, né? Se a gente fosse comparar, se tivesse uma lógica nisso, né? Então, hoje, a Dexco está pior como empresa do que estava lá no auge da pandemia? Obviamente que não. Então, a gente entende os dois casos, né? Olhando o preço e olhando essa questão da tela também, que os dois preços estão, as duas ações estão muito baratas. Graficamente, ainda não seria o momento de compra, mas por análise fundamentalista, para quem gosta das duas empresas, vale a pena ficar de olho, porque, como eu falei, esses preços não se justificam. Eu vou deixar para vocês aqui também, né, pessoal, na descrição do vídeo, o relatório de performance, que tem os resultados aqui das nossas principais estratégias, tanto as de longo prazo quanto as de médio e curto prazo. Vocês vão ver ali que os nossos resultados são excelentes. Quero ver como é que funciona a carteira Micro e Small Caps. É só clicar, vai ter o gráfico lá da carteira, né, vai ter um vídeo informativo, a mesma coisa se vocês olharem as estratégias de médio e curto prazo. Quero olhar lá o rastreador, que é a nossa estratégia de médio prazo, vai ter o gráfico, vai ter o vídeo, vão ter todos os resultados. A gente é bem transparente nesse sentido, lembrando, né, sempre que a Capitalismo é uma casa de análise aí 100% independente, né? A gente acredita que isso é muito importante para o nosso cliente ganhar dinheiro aí ao longo do tempo sem conflito de interesse. Qualquer dúvida, nos manda um e-mail para o contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!